Oiê, é só você aqui desse lado, vendo a vida sob outra perspectiva. E aliás, eu sou a Deia, não menos cansada hoje, mas vim trazer uma reflexão sobre um assunto relacionado ao atendimento que eu fiz ontem e achei interessante trazer pra cá. Eu atendi uma pessoa ontem que ela tem um feeling super aguçado, assim, com capacidades de ver, ouvir, sentir aromas, acessar multiplanos, né, dimensionais, né, outras áreas da nossa consciência, né, quando a consciência expande, você acessa outras linhas de realidade nossas, né, eu não tô falando nada muito mirabolante de extrafísico, não. E eu vim trazer um questionamento, que não precisa ser respondido na hora. O Axis tem muito disso. Eu atendi ela com a ferramenta de Axis. Axis Consciousness foi um processo corporal de Axis e barras de Axis. Para quem não sabe, eu atendo com essa ferramenta. É só me chamar aqui embaixo. E é uma ferramenta incrível. A gente joga as perguntas para o universo, né? E a gente não espera, e a gente solta, a gente não se liga ao resultado, não espera um resultado e não precisa dar resposta. Não precisa analisar e dar uma resposta, né? A gente joga perguntas. E aí o universo, ele forma ligações, teias de frequências semelhantes que trazem a resposta que você está buscando. E são inúmeras formas, né, de mostrar isso. Nós temos as sincronicidades, né? E Jung fala bastante da sincronicidade. Eu vou fazer um vídeo só sobre elas. Tem uma pessoa que me pediu já. E essas sincronicidades, elas podem vir de diversas maneiras, né? Um instrumento humano que vem te falar uma palavra, te trazer uma dica, um local que você estava precisando, uma pessoa que tem algo que você precisa para resolver alguma coisa sua, uma página de um livro que você lê, uma música que você ouve na rádio. Eu sou muito ligada à música, né? Quem me conhece sabe. E eu recebo música das pessoas. Ah, lembrei de você, me manda música. E era a resposta para alguma coisa que eu queria, que eu estava precisando, que não estava conseguindo acessar aqui dentro sozinha. Porque às vezes a gente está operando numa faixa de frequência que a gente não está tendo acesso direto, né? Então a outra pessoa, ela serve. Nós somos todos instrumentos uns dos outros, principalmente aqueles que estão inseridos no mesmo contexto de faixa frequencial de realidade, né? O inconsciente coletivo ao qual a gente está inserido em menor grau, porque nós temos o microcosmos, o macrocosmos, né? Então a gente está inserido em grupos e a gente tem uma frequência semelhante com aquele grupo, queiramos ou não. Então, assim, eu sou muitas, né? Quem me conhece sabe, assim, eu permeio muitas realidades diferentes, tenho polos, né? E eu consigo sair, entrar, e eu sempre fui assim. E aí as pessoas, às vezes eu pareço pessoas diferentes, assim, com diferentes pessoas. Mas porque eu acesso partes da minha consciência e eu sei permear e fechar essas realidades, né? Ao passo que eu estou atravessando esse grupo, digamos assim. Mas voltando ao que eu queria falar, é que eu queria trazer uma reflexão minha, lembrando que não é a única, nem a mais importante, nem a verdadeira, não existem verdades absolutas. O que existe é um fragmento, uma fração da realidade, vocês entenderam, uma parte, uma fração da realidade que a gente está olhando, escolhendo olhar sob um ponto de vista, sobre uma perspectiva, e que amanhã a gente pode mudar esse ponto de vista, depois voltar de novo, a cada 10 segundos uma escolha já dizia o Axis também. E na minha forma de pensar, as sensações, as intuições, os sentimentos, as respostas, as conversas interiores que a gente tem, são nós mesmos em outra faixa frequencial, em outra linha de realidade, em outra dimensão, dentro da mente, dentro da consciência, dentro do cérebro, não é nada, não é um lugar, né? E como é que veio essa reflexão? Eu estava atendendo uma pessoa e a gente estava conversando sobre isso, e porque ela acessa, né? E eu lembrei de uma história da minha mãe. Minha mãe é super católica e por que eu venho trazer isso aqui, gente? Olha só, não quero entrar na seara de religião de jeito nenhum, tá? Mas é só para exemplificar que o católico ele não acredita em algumas vertentes, né?
a minha mãe conversava sozinha. E às vezes eu chegava assim e ela tava conversando sozinha. Ela conversava sozinha na rua, né? Às vezes as pessoas viam ela na rua e chegavam e falavam assim pra mim, gente, eu vi sua mãe, ela tava conversando sozinha. É, desse jeitinho, tinha que ser, eu tinha que ser filha dela, né? E um dia eu perguntei pra ela. Eu falei assim, mas por que você conversa sozinha? Ela falou assim, não, minha filha, eu não tô conversando sozinha, eu tô conversando comigo mesmo. E eu achei aquilo genial. Eu achei aquilo de uma expansão de consciência, de uma maturidade emocional, porque ela não liga. Ela não ligava pros outros. Ela falou assim, eu não tô conversando sozinha. E eu também não vejo ninguém, eu não tô conversando com uma pessoa que tá extraplano, que tá fora. Eu tô conversando comigo mesmo. Eu converso, e ela não usava a palavra consciência, né? Ela falava, eu converso comigo e eu mesmo trago a resposta. Gente, eu achei aquilo genial. E eu tinha esquecido disso. E ontem, conversando com a pessoa que eu atendi, eu lembrei dessa história. E aonde que eu quero chegar? Pra mim, ideia. Todo mundo que nos acompanha, todo mundo que nos acompanha, energias, né, formas energéticas que nos acompanham. Tem gente que chama de guias, mentores, guardiões, protetores, anjos, arcanjos, querubins, serafins, o nome que você quiser dar. Todas essas formas de energia, na minha opinião, no meu jeito de experienciar a vida, e amanhã eu posso mudar de ideia, somos nós, em outra faixa de frequência, outra faixa consciencial. Dentro da nossa consciência existem muitos fragmentos. A ideia é integrar esses fragmentos, né? Ao longo da vida é o processo de individuação de Jung, né? Vou também gravar um vídeo sobre isso. Nós temos a criança interior, nós temos o adolescente interior, nós temos o nosso masculino, o nosso feminino, né? Chamado na psicanálise por a ânima e o ânimos. Então nós temos muitas partes, o ancião, né? O velho sábio. Só que para mim não é uma pessoa externa. Para mim sou eu mesmo, em outra faixa de dimensão, faixa frequencial, me ajudando e me trazendo respostas. Tem a história do duplo quântico de Jean-Pierre Garnier Mallet, que eu gosto muito, que é o nosso eu do futuro. E aí a gente faz as perguntas para ele, pede para ele resolver. E ele tem amigos do futuro e ele traz a resposta pra gente. Papo de doido aqui, vou gravar sobre isso também, tá? Então, assim, o duplo quântico, ele sou eu, né? Duplo quântico, sou eu em outra dimensão, no quântico, onde não existe a linearidade da Terra, na experiência humana, o cérebro, ele representa a vida humana como uma faixa linear pra gente entender presente, passado e futuro. Mas, na multidimensionalidade, hoje eu tô que tô, hein? E eu não vou cortar o vídeo. Multidimensionalidade, blá blá, no quântico, no energético, no sutil, aonde os nossos outros corpos passeiam, permeiam. O mundo dos sonhos, as projeções astrais, aquilo que a gente vê, fala, sente, cheira, né? Os aromas, sabores. Eu tenho bastante abertura assim do meu canal para coisas assim que outras pessoas não sentem, né? Barulhos que outros não ouvem, cheiros que outros não sentem. E eu sempre fui assim, desde muito nova. Esse canal aberto às vezes desregula, né? A gente tem que ter uma autorregulação maior, porque o canal muito aberto, ele absorve muita coisa do ambiente, né? Muitas pessoas, né? Os chamados empatas também, a gente chega no ambiente, a gente absorve e tem que aprender, né? É um exercício diário, diário não, é momentâneo, é imediato de você separar o que é do outro e o que é seu. Isso é seu? Você está captando o campo do outro, está misturando, não está sabendo onde é a borda, não está separando o que é seu e do outro e depois fica sobrecarregado, né? E aí era sobre isso. Na minha opinião, todo mundo que está te acompanhando, todo guia, mentor, protetor, guardião, é você em outra dimensão, né? Porque ele se liga com você através da faixa frequencial, de fios energéticos, né? Que se formam e aí até através dos chakras, às vezes, ligam e a gente consegue receber. Porque eu mesmo, né, eu recebo muitas respostas através do frontal mental, né, uma ideia, um insight que vem, que desce da consciência, que sobe, né, pra consciência, que desce direto do divino, os downloads, né, que a gente chama, os pacotes de downloads de informação. Eu sinto a resposta, cardíaco, às vezes é aqui no plexo solar, né, aquela
aquela contração, aquela expansão que dá. Então são sensações, sentimentos, a intuição, ela se apresenta de diversas formas, né? E quando a gente tem um autoconhecimento e uma autopercepção dos nossos corpos, mental, emocional, físico, espiritual, energético, né? Os corpos sutis, a gente consegue ouvir, sentir melhor essa intuição, porque nem todo mundo vê, nem todo mundo ouve. Tem gente que relata, né? Porque é uma voz que fala comigo, é clareaudiência que chama, né? Então, assim, são diversas formas da intuição se comunicar com você, e para mim, todas elas somos nós enviando recados a todo momento, mesmo que o outro seja instrumento, porque, gente, nós estamos interligados ao outro através de fios energéticos, um campo eletromagnético que ressoa através da faixa frequencial, tanto que tem pessoas que se afastam e nunca mais se encontram na mesma cidade, no mesmo bairro. Mudou de faixa de frequência, tá vivendo outra realidade, tá tudo certo, depois volta a se falar de novo. Mas as pessoas às quais a gente está em contato frequente, a gente forma uma teia, né? E essa teia, ela se forma com a teia do lado, com a teia do lado, com a teia do lado, formando o grande tecido do universo, o grande tecido do cosmos, né? É assim que eu vejo. Então, se eu estou inserida neste grupo, nesse contexto, aquela pessoa recebeu um insight para mim, eu recebi para ela, né? Sonhei com você. Opa, peraí, deixa eu anotar. Nossa, ouvi uma música, lembrei de você. A resposta que eu estava buscando. Olha essa página de um livro, Deia. Pá, resposta. Então, a dica de hoje é, sempre que você pensar em alguém, que você lembrar de alguém, por qualquer coisa que você leu, ouviu, sentiu, se comunique. Porque pode ser uma resposta para essa pessoa. Porque o universo, a vida, Deus, utiliza, né, de instrumentos o tempo todo para se comunicar com a gente. E para além disso, né, o ideal, como eu estava falando, é integrar essas partes para a gente, ao longo do dia, ir passando, atravessando a nossa realidade mais consciente, com consciência no momento presente, né? E se fala muito do eu sou, né? De você acoplar o seu eu superior e que é uma consciência mais expandida nossa, né? E como se nós operamos num andar do edifício e as nossas consciências mais expandidas superiores, elas estão nos andares de cima, olhando para a vida que a gente está vivendo de forma mais expandida, mais ampliada. E aqui, gente, não é ninguém melhor do que ninguém, até porque sou eu, todos eles sou eu, não é ninguém melhor do que ninguém. É só faixa de experiência frequencial. E na minha forma de pensar é a gente que escolhe, né? Eu acredito na teoria das mônadas. Então, Deus, o todo, a consciência suprema, tudo que há, o universo se fragmentou, se fractalizou em pedaços para experienciar as vidas, as diferentes formas de vida, né? Até chegar na gente humano, por exemplo. Então, nós somos fragmentos, fractais, um pedaço de Deus, é assim que eu penso, né? Experienciando, passando pela vida humana. Tudo que Deus quer é ajudar a gente, é só a gente expandir a consciência, né? E deixar que o fluxo guie, a gente ouvir essas intuições, esses insights que surgem, né? Daí qual é a diferença do insight e das vozes loucas da minha mente? É um espaço no tempo, sabe? Um segundo que você ouve, para pensar e senta aquela informação, porque você vai sentir no corpo. Se você tá só criando aquilo, ou se é um insight mesmo, que às vezes é um segundo, né? Um insight, ele vem assim, um segundo. Mas quando a gente vai se autoconhecendo e autopercebendo, fica fácil, fica tranquilo, fica leve, de você saber separar, e você vai fluindo melhor pela experiência ouvindo, né? Esses insights, essas dicas, essa guiança, né? Que você vai recebendo as dicas assim para passar, para atravessar a experiência que você está vivendo no momento. E hoje era isso. Ficou longo, não pretendia que ficasse tão longo, mas eu tô cansada, né? Eu até pensei em não gravar esse vídeo, tava conversando com a Júlia ontem, a Júlia. Falei assim, eu tô cansada, não vou gravar vídeo. Gente, mas é a vida. Eu conheci uma pessoa recentemente que ela falou isso pra mim, ela falou assim, a vida tá acontecendo, cansado tá todo mundo. Porque a minha preocupação é, vou gravar vídeo cansada, vai ficar essa energia no vídeo, né? Mas, gente, tá todo mundo passando por alguma coisa, né? Esse ano, assim, nós estamos passando por grandes quebras, né? Os últimos anos, né? E vai seguir sendo assim, né? A velha terra tá ruindo e novas estruturas estão emergindo com uma nova forma de ver as coisas, né? Então, a gente tá cansando mesmo, porque a gente tá deixando o velho de lado e criando novas formas, né? De experienciar a vida. E é isso, ficou prolixo hoje. Às vezes eu sou assim mesmo, minha mente não é linear, eu vaguei um pouco, mas eu acho que deu pra pegar o que eu tava querendo passar, que somos todos, somos muitos. E eu sou você, aqui desse lado. E um grande abraço.